Oi, gente, tudo bem? Queria contar para vocês um pouquinho das coisas que estão acontecendo na minha vida nos últimos anos, meses, dias e explicar um pouquinho para vocês que eu tô vendo que tem pessoas assim que tá muito surpresa com essa mudança que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Desde que eu me mudei para minha casa, eu comecei a ler a Bíblia. Toda a vida, minhas queridas, que eu passava pelo aquele Novo Testamento, eu senti uma coisa muito forte, era como se ele brilhasse pra mim. Mas algo me chamava e eu ia fazer outra coisa e eu não lia. Até um dia que, literalmente, eu vi o Novo Testamento brilhando na mesa do lado do meu sofá. Naquele momento eu sentei no meu sofá e eu comecei a ler o Novo Testamento. E quando eu vi, o meu marido ele tava chegando em casa já. Eu fiquei a tarde inteira, por volta da 1h até as 5h30, lendo o Novo Testamento sem parar. Eu perdi a noção do tempo lendo aquilo ali. Então, a partir do momento que eu li o Novo Testamento, acendeu uma chama, assim, no meu coração, na minha vida, que foi inexplicável, que eu não conseguia parar de ler aquilo. Parece que quanto mais eu li aquilo, mais eu queria ler. O que aconteceu? Eu comecei a ler o Novo Testamento, e enquanto eu estava lendo o Novo Testamento, coisas vinham na minha cabeça. E eu pensava, meu Deus, então agora eu preciso de uma Bíblia. Eu preciso começar a ler a Bíblia, porque eu preciso de mais, eu queria mais, eu tinha sede da palavra. E as coisas que eu fazia, eu passei a não fazer mais, porque não me sentia satisfeita com aquele meu... Até que um dia, a minha sogra veio aqui em casa e ela disse, Samantha, eu tenho um presente pra ti. Eu passei lá na loja do centro e eu entrei lá e eu comprei uma Bíblia pra ti. E eu sei que tu não tem. Daí, gente, meu Deus, aquilo ali subiu uma emoção, uma coisa no meu coração, porque era Deus reafirmando que eu estava fazendo a coisa certa. Então eu comecei a ler a Bíblia. E eu meditei naquela Bíblia por 2 anos da minha vida. Eu passei 2 anos lendo a Bíblia, estudando, sem frequentar nenhum local, sem frequentar nenhuma igreja, só meditando na Bíblia, entendendo e tentando me melhorar como pessoa. Só que chegou um momento que eu sentia falta demais. Eu precisava de mais. Só ler a Bíblia, só estudar a Bíblia, parece que não era mais suficiente para mim. Eu precisava de algo mais, eu precisava de um acompanhamento. Eu precisava estar num local de pessoas que fossem semelhantes a mim. Porque aquelas pessoas que eu conhecia antes, elas não faziam mais parte da minha vida. Elas não tinham mais nada a ver com a minha vida, né? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a me distanciar de pessoas. Eu e meu marido, a gente começou a ver o que a gente poderia fazer para o nosso casamento, o que a gente poderia fazer para melhorar a educação dos nossos filhos. Então, a gente entendeu que tinham pessoas que não cabiam mais na nossa vida, tanto pessoas, tanto amigos, tanto familiares, e a gente se afastou. A gente se afastou de todos os familiares, a gente se afastou de todos os amigos que a gente tinha, a gente se afastou de todas as pessoas que a gente achava que não combinavam mais com o nosso estilo de vida. E a gente viu uma mudança gigantesca na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas finanças. A nossa vida parece que decolou de um jeito que não tem explicação. No início desse ano, eu estava muito descontente com a minha profissão, na verdade, desde o ano passado, e eu pedia muita direção para Deus. Eu dizia, Deus, eu não quero mais trabalhar com isso, eu tô cansada, o meu marido tá cansado, meu marido já trabalha a semana inteira, final de semana a gente ainda tem que trabalhar. O que eu posso fazer, Senhor? Porque se eu parar com as festas, a gente não vai dar conta de pagar as contas. E parece que eu não tinha resposta. Então eu comecei a meditar, eu comecei a me concentrar mais na palavra, e até que veio a resposta do Senhor. Ele reafirmou uma promessa que eu tinha na minha vida, uma promessa que eu recebi do Senhor quando eu tinha 9 anos, que Ele ia fazer coisas grandiosas na minha vida. Eu não vou contar nesse vídeo aqui pra vocês, mas Ele reafirmou, tu se esquecesse da promessa que eu fiz. Porque tudo que eu prometi pra ti eu vou cumprir. Não tem nada que eu prometa pra alguém que eu não possa cumprir. E eu vou cumprir o que eu prometi pra tua vida. Então, nesse momento, eu quero que tu só descanse. Descanse e confie. Então, eu comecei a trabalhar com o mercado digital. E, gente, foi uma coisa, assim, extraordinária. Foi algo, assim, que eu não me imaginava que eu pudesse estar fazendo algo que eu gostasse. E que aquilo fosse me trazer um retorno. Porque eu sempre gostei de aparecer aqui na rede social. Eu sempre gostei
de fazer campanhas, de fazer publicidades. E eu não imaginei que aquilo ali poderia dar um retorno tão rápido na minha vida. Então eu comecei a trabalhar com o mercado digital e eu vi uma explosão, gente, sabe? Foi tudo muito rápido. E eu me consultei de novo com o Senhor. Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? O que eu vou fazer com a decoração? Porque eu tô vendo que eu não preciso mais trabalhar com a decoração. Eu posso trabalhar só com o mercado digital. E o Senhor veio pra mim e disse: vende todas as decorações. Eu falei pro Senhor: mas já? Ele falou: sim, vende tudo. Só que não basta só isso, tu vai vender e tu vai vender barato. Eu falei: como eu vou vender barato, Senhor? Porque eu paguei muito caro em tudo, é um material que eu sempre cuidei muito, eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas peças. Então são peças muito caras e que mantêm o valor delas pelo estado de conservação. Daí ele falou: tu vai vender todo o teu material em dias. Gente, olha a loucura. E tu vai vender muito barato, porque esse ato de vender tudo barato, tu vai estar ajudando outras pessoas que, assim como tu, estão começando ou precisam de um bom material que é o teu, e vão receber aquele material, e tu vai ver que quando a pessoa vê aquele material que está recebendo, as bênçãos, elas vão vir sobre ti. Então eu entendi que o Senhor estava mandando eu vender barato. E eu doei muitas coisas, gente. Eu vendi muito barato meu material. Eu doei muitas coisas. A pessoa comprava uma quantidade X de coisas. Quando chegava na casa da pessoa, tinha muito mais, porque eu mandava muito mais peças do que ela tinha fechado comigo. E eu vi aquela gratidão, e aquela gratidão, ela voltava pra mim, em forma de bênçãos que vocês não podem nem imaginar. Então eu vendi todo o meu material em 7 dias. E depois de eu ter vendido todas as minhas peças, eu passei a focar a minha vida totalmente no mercado digital. Trabalhar com publi, fazer campanhas para lojas, para pessoas, alavancar negócios de pessoas, vender produtos aqui na internet. E eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo era suficiente e que eu estava fazendo o que o Senhor tinha mandado fazer. Aí, nesse meio todo, sobre uma direção do Senhor, eu conheci uma igreja. E eu disse pro meu marido: vamos lá visitar essa igreja? Ele falou: vamos. Levei as crianças. Gente, no momento que eu entrei naquela igreja que a gente estava passando com a Kombi no estacionamento deles, eu senti uma coisa muito, muito forte. Eu senti que aquilo ali era o lugar que eu precisava estar. Eu não tinha nem entrado na igreja, eu estava no estacionamento. E na hora que eu passei no portão deles, eu já senti uma chama arder no meu coração. Entramos, fomos muito bem recepcionados por eles. Eles têm uma hospitalidade incrível. Quando a gente entrou lá, aquela reunião, eu fiquei imóvel. Eu fiquei imóvel porque eu não acreditava que naquelas palavras que eles estavam falando, ao mesmo tempo que eles recitavam versículos, eles explicavam o versículo. Eu entendi tudo que foi falado, as coisas que eu e meu marido tínhamos conversado na nossa mesa, na mesa da nossa casa naquela semana, foi exatamente a pregação daquela reunião, para vocês terem ideia de como Deus é tremendo. Então eu saí de lá super satisfeita e pensei: é esse lugar que eu quero estar. Mas sabe quando a gente fica confrontando as coisas para saber se realmente era aquele lugar o certo que eu deveria frequentar? Nós fomos em outro lugar e não senti aquela emoção, não, sabe? Foi uma experiência completamente diferente do que a gente já tinha passado lá no outro local. Então a gente não voltou mais e eu disse pro meu marido: eu sei que é longe, sei que é difícil, gasta bastante gasolina, mas é lá que eu quero estar. E se for pra gente estar lá, eu tenho certeza que Deus vai prover, que Ele vai fazer a gente estar lá. Mesmo eu não tendo mais a decoração, eu não tendo mais toda aquela renda que eu tinha antes, gente, mesmo recebendo, cara, muito menos. E Deus tem provido tudo. As nossas contas estão pagas, a gente está indo nas reuniões, eu estou pagando o meu curso, gente. É muita coisa que está acontecendo com a minha vida. Além de eu estar recebendo muito menos, sabe, não ter mais as festas, eu não tenho mais aquela renda, mas tem aparecido pessoas tão maravilhosas na nossa vida que não tem explicação. São pessoas que eu vejo que são generosas, que realmente estão ligadas ao reino de Deus e que acreditam nessa promessa que Deus tem para minha vida. No momento que eu estava passando por uma dificuldade financeira, que teve um mês, gente, que eu não consegui fazer nenhuma venda, que eu não fiz nenhuma publicidade, que eu não fiz nada, eu não tinha vendido nada. Essa é uma pessoa muito generosa, que não me conhecia e que fez a vontade de Deus. Aquela pessoa fez uma oferta muito generosa na minha vida que vai contribuir para eu pagar os meus estudos. Então, gente, é um mover de Deus que não tem explicação, tá? Pessoas que me deviam estão pagando,
Coisas que estavam trancadas na minha vida, elas estão abrindo. Não deu pra gravar tudo naquele vídeo ali, então se você quer o parte 2, comenta aqui e aproveita para compartilhar esse vídeo com várias pessoas para que também recebam essa palavra, tá?